Como eu tinha dito na live que efetuei da parte da manhã, eu irei começar a fazer aqui umas livezinhas. Vou tentar fazer diariamente e vou implementar aqui um horário. Vou começar a fazer as lives sempre ao final do dia, aí por volta entre as 19 e as 20 horas, falando aqui um pouco das aves, nomeadamente das aves que eu crio aqui no Canaril Santos Costa, ou seja, Gloucesters e canários London Fancy. Eu tinha dito de manhã na live que fiz que iria começar a fazer uma live por dia. No entanto, amanhã é um dia um bocadinho especial para mim, não é? Porque é o dia do meu aniversário e então amanhã em princípio não irei fazer nenhuma live. Como tal, vou passar a live que iria fazer amanhã, vou transmiti-la agora. E vou continuar aqui a desenvolver um pouco a temática do canário London Fancy. Por isso eu peço para subscreverem o canal, para deixarem o vosso like. Não se esqueçam de ativar as notificações para sempre que for colocado um novo vídeo ou uma nova live aqui no canal vocês recebam uma mensagem a dizer que está um novo vídeo para vocês poderem visualizar ou uma nova live que esteja a correr para vocês também poderem visualizar e participar. Não se esqueçam, podem deixar os vossos comentários no decorrer da live e eu irei responder com todo o prazer, ok? Pronto, para quem viu o vídeo, para quem viu a live da parte da manhã, eu desenvolvi aqui um bocadinho da temática da história do canário London Fancy, onde é que o canário London Fancy surgiu, quais foram as situações com que se deparou no decorrer destes 300 anos de existência e falei também aqui um pouco sobre a oxidação e falei também sobre as junções corretas para formar os casais. Antes de continuar aqui, peço para quem esteja a visualizar a live no momento que diga se está a conseguir ouvir bem. Peço esse feedback, por favor, para saber se efetivamente estamos aqui com o áudio top, 5x5 ou não, ok? Pronto, como eu tinha referido, há aqui a situação dos canários London Fancy que passam por um fenómeno chamado de fenómeno do escuro para o claro. Ou seja, as crias nascem e são exatamente iguais às crias de canários lizard, são quase imperceptíveis. Se vocês olharem e colocarem ao lado uma cria de canários lizard e uma cria de canários London Fancy, vocês mal vão conseguir perceber a que cria pertence a cada raça, ok? É extremamente difícil porque as crias são muito similares nas duas raças. Como eu também tinha dito, as raças têm muito em comum, têm um fundo genético que deriva do mesmo, ou seja, ninguém sabe ao certo se foi o London Fancy que deu origem ao canário lizard, se foi o canário lizard que deu origem ao canário London Fancy, ou se existiu alguma raça de canários ancestral que deu origem a ambas as raças. Isto é algo que não ficou escrito. Antigamente, infelizmente, não haviam grandes conhecimentos genéticos. As coisas basicamente eram feitas por acidente, aconteciam, e não havia ninguém que registasse, que escrevesse para a posteridade, para nós hoje em dia termos a informação correta de como é que as coisas se processaram. Eu vou virar agora a câmara e vou mostrar alguns dos exemplares que eu tenho, exemplares aves já adultas, alguns dos casais que eu tenho aqui feitos, que têm estado a criar no decorrer da presente época de criação. Seguidamente vou mostrar aqui alguns dos produtos que eu uso para ajudar à oxidação e pigmentação dos canários London Fancy e depois, por fim, irei também mostrar aqui alguns exemplares que estão neste momento a iniciar a muda da pena, ok? Então pronto, estes são alguns dos casais com que eu tenho vindo a criar esta época. Como eu tinha dito no vídeo, na live que efetuei da parte da manhã, este será o cruzamento ideal de canários London Fancy, ou seja, uma ave clássica, o mais limpa possível, apenas com penas melânicas nas zonas de marcação, sendo as zonas de marcação as asas da cauda, as penas da cauda e as penas das asas. Juntamente com uma ave Spangleback, que eu irei usar o termo também malhada, para vocês terem uma melhor percepção. Uma ave Spangleback é uma ave igual à que está ali em cima no poleiro, como podem ver.
Ou seja, é uma ave que também tem a lipocromo, também tem a cor clara, amarela, mas que tem bastantes manchas melânicas. Como podem ver, existe aqui uma diferença fenótipa entre uma ave e outra, ok? As únicas aves que no momento podem concorrer nas posições realizadas na COM mundial são iguais à ave de baixo, ou seja, é uma ave clássica em que se encontra praticamente limpa de melanina fora das zonas de marcação. Depois temos aqui outro tipo de cruzamento em que um espécime é uma ave clássica, que é esta ave que está aqui em baixo, como podem ver, apenas apresenta melanina nas zonas de marcação, com uma ave melânica. Estão a ver? Este também é um cruzamento que se pode fazer e que também conseguimos tirar descendência de aves clássicas com alguma abundância, ou seja, cerca de 20% das aves que nascerem deste acoplamento irão sair aves clássicas. Como podem ver, eu aqui pratico muito esta situação porque são as aves Spanglebags e são as aves melânicas que acabam por transmitir o fator genético das zonas de marcação ficarem com penas melânicas. Isto é extremamente importante. Como podem ver, aqui mais um casal constituído por uma ave clássica, que é esta ave que está aqui no chão, e uma ave melânica. Não devemos juntar duas aves clássicas, eu já expliquei na live da parte da manhã. Duas aves clássicas irão provocar a tendência de surgirem penas lipocrómicas, ou seja, penas claras, nas zonas de marcação. Portanto, as penas das asas, como as penas da cauda, poderão apresentar penas lipocrómicas. E isso penaliza a espécie, penaliza a raça, penalizam as aves, se nestas zonas de marcação forem apresentadas algumas penas lipocrómicas. Portanto, é bastante importante nós nunca juntarmos duas aves clássicas. Eu, durante a manhã, falei dos cruzamentos corretos para efetuarmos, para conseguirmos tirar aves clássicas, ou seja, eu preferi que deveríamos juntar uma ave clássica com uma ave Spanglebag, ou poderíamos juntar duas aves Spanglebags, ou poderíamos juntar ainda uma ave clássica a uma ave melânica. Mas esqueci-me de referir que também poderíamos juntar uma ave Spanglebag a uma ave melânica. O que não é aconselhável é juntar duas aves clássicas, por causa da situação de surgirem penas lipocrómicas nas zonas de marcação, e também não é aconselhável juntarmos duas aves melânicas, pois aí as probabilidades de tirarmos uma ave clássica descem dos 20% para 5 a 10%, ok? É bastante importante também esta situação. Aqui, como podem ver, é mais um casal, ou seja, uma ave branca Spangleback com uma ave amarela clássica. Este é um casal que tem criado aqui bastante bem durante a época de criação. Eu, como já tenho referido em vídeos anteriores, eu tenho feito o uso dos glossars como amas para tentar tirar o maior número possível de London Fancies, mas por vezes tem alguns casais que colocam os ovos numa determinada altura e iniciam o choco numa determinada altura, e acontece por vezes não ter casais de glossars que também tenham iniciado a postura mais ou menos na mesma altura. E então, de vez em quando, acontece os London Fancies terem de criar uma ninhada deles mesmos, como é o caso aqui deste casal, em que temos uma ave clássica com as penas nas zonas de marcação canelas, como podem ver, e temos uma ave Spangleback, neste caso é o macho, que está aqui no chão junto às crias. Este casal tem aqui 4 crias. Está aqui a faltar uma que deve estar. Está aqui na banheira. Não sei se vocês veem aqui o relevo da ave. Está aqui na banheira. Outra está ali ao lado da mãe, lá ao fundo no coleiro. E 2 estão no chão junto ao pai. Okay? Depois tenho aqui mais um casal em que a fêmea é uma ave pastel e o macho é um London Fancy clássico branco. Por acaso foi campeão mundial. No último mundial esta ave tem o stand do meu filho Dinis. Como podem ver, lá para o chão é mais fácil verificar. Uma ave lipocrómica branca. Aqui tenho mais um casal constituído daquela forma que eu referi, ou seja, uma ave clássica intensa
com uma ave melânica que está no choco, tem 4 ovos galados, eu vi hoje, passaram 5 dias, ela iniciou o choco no dia 28, passaram 5 dias, eu hoje vi que tinha 4 ovos galados. Este casal, em princípio, não irá criar os filhos, pois eu tenho vários casais de glossars que também estão para ter filhos nesta data, ok? Aqui tenho mais um casal constituído por uma ave clássica com uma ave melânica. Podem ver, o macho é uma ave amarela, clássica, e a fêmea é uma ave melânica. Depois aqui tenho mais um casal, em que o macho é uma ave clássica amarela, é este que aqui está, e a fêmea é uma ave spangleback. Este casal tem 2 crias no ninho, como podem ver as crias estão aqui no ninho, já estão relativamente grandes, já foram anilhadas. E depois, por último, tenho aqui a fêmea que também foi campeã do mundo no último Mundial, que está no choco também, iniciou o choco hoje, como podem ver. Está aqui no ninho e que está junta também a um macho melânico, como podem verificar. Pronto, isto é mais ou menos para vocês terem uma ideia de como o London Fancy, após o final da muda da pena, poderá ficar destas 3 formas. Poderá ser uma ave clássica, ou seja, o mais limpa possível, com a maior parte do corpo totalmente ou quase totalmente lipocrómica, apresentando apenas penas melânicas nas zonas de marcação, ou seja, nas penas da cauda e nas penas das asas. Mas a ave, quando nasce, não nasce assim. As aves, quando nascem, o London Fancy, quando nasce, é uma ave 100% melânica, ok? Portanto, é muito importante, no decorrer da muda, que o criador se mantenha atento e que verifique se as aves juvenis irão ficar algumas totalmente melânicas, outras spangleback ou outras clássicas. E isto é algo que nós não temos a certeza, nem temos como adivinhar, nem temos como prever. Temos de ir acompanhando a muda da pena, o processo da muda da pena e o chamado fenómeno do escuro para o claro, para depois, afinal, nos apercebermos quais são efetivamente as aves que ficaram melânicas, as aves que ficaram spangleback e as aves que se tornaram aves clássicas, ok? Portanto, é muito importante este fator. Não se esqueçam mais uma vez de subscrever o canal, meus amigos. Vamos dar aqui uma força e um dinamismo aqui ao canal. Isto é bastante importante para todos vocês, pois assim o canal continua a ser difundido, continua a ser divulgado, onde existem aqui muitas questões, onde eu exponho aqui muitos temas relevantes para todos os criadores, sejam criadores iniciantes, sejam criadores com mais experiência. Neste caso, se existirem criadores com curiosidade sobre a história do canário London Fancy, que tenham interesse no futuro de se tornarem criadores do canário London Fancy, para já terem uma base sustentada para poderem iniciar a criação desta raça espetacular já com algum conhecimento, ok? É bastante importante vocês subscreverem o canal, não apenas visualizarem, mas subscreverem também o canal, deixarem o vosso like, partilharem nas vossas redes sociais e deixarem também o vosso comentário, ok? Eu vou virar novamente a câmara e agora vou falar um pouco sobre os produtos que eu costumo administrar aos canários London Fancy para ajudar tanto a nível de pigmentação da plumagem como a nível da oxidação das partes córneas, ok? Então, vamos lá aqui. Pronto. Isto é a papa que eu tenho aqui já preparada para dar daqui nada quando acabar a live, ou seja, é a base da papa que eu aqui uso é cuscuz demolhado em água. Utilizo uma determinada quantidade de cuscuz para a mesma quantidade de água e deixo cerca de 20 a 30 minutos para que o cuscuz possa absorver a água na sua totalidade. Como podem ver, já está praticamente tudo absorvido. E depois a esta amálgama de cuscuz eu vou juntar ervilhas trituradas, um dente de alho picado, eu vou juntar também sementes germinadas, também vos posso mostrar aqui as sementes. Eu tenho aqui este aparelhozinho que é muito prático, permite-me ter sementes germinadas em 3 fases distintas, ou seja, a embalagem de baixo eu pus hoje de manhã as sementes de molho, a embalagem do meio eu já meti ontem as sementes a germinar e estas são as sementes que eu já meti há 2 dias a germinar. Como podem ver, está totalmente germinado e daqui nada vou juntar ali. Estas foi as que eu coloquei
anteontem, como podem ver, o estado. E estas eu coloquei hoje de manhã de molho, ok? Portanto, é isto que eu também vou juntar e depois acrescento ainda uma papa seca. A papa seca, a marca que eu uso aqui é Easy M, como também quem acompanha aqui o canal já sabe que eu já referi variedíssimas vezes. Para os canários London Fancy, para além desta mistura, é muito importante também nós proporcionarmos, colocarmos à disposição das aves a planta Polígono Alberti, é muito importante também, porque ajuda também na oxidação das partes córneas das aves. E eu utilizo esta planta de duas maneiras distintas. Utilizo a planta seca, onde eu recolho as folhas, deixo-as a secar e depois trituro numa trituradora juntamente com um osso de choco. Ou seja, acabo por fazer aqui um mix 2 em 1. Acabo por dar as folhas da planta totalmente trituradas, como podem ver, e acabo também por fornecer cálcio juntamente com as folhas da planta Polígono Alberti totalmente trituradas. Depois também gosto de dar a planta em rebentos, ou seja, eu chego ali ao meu jardim, recolho 5 ou 6 rebentos e coloco nas gaiolas para os pássaros estarem a bicar, a debicar. Eles adoram principalmente a parte dos rebentos. Pronto. Este é um dos produtos que eu administro aqui aos London Fancies a nível de oxidação. Depois, coloco também na papa seca, misturado na papa seca, coloco aqui o Black Noir da Pineta. Isto é feito de algas marinhas, também partes da Polígono Alberti e outros pigmentos, como podem ver. Isto eu faço a preparação num quilo de papa seca e acrescento tanto as folhas secas da Polígono Alberti como o Black Noir e também utilizo o Black Magic, que também serve para pigmentação de canários com oxidação, ok? Isto basicamente também é feito basicamente com a mesma base, a Polígono Alberti, algumas algas, outros elementos para a oxidação. E por fim, coloco na água de beber também este produto que também ajuda a pigmentar as partes córneas, não é? O bico, as patas e as unhas dos canários London Fancy e que também é usado para várias raças de canários de cor que também requerem oxidação, bem como para os canários lizard. Portanto, como podem ver, não existem aqui grandes segredos. Vocês sabem, quem acompanha o canal, sabem que eu transmito aqui basicamente ao tudo daquilo que eu pratico aqui no meu canaril. Portanto, vocês sabem, aqueles produtos são extremamente importantes para quem quer começar a criar London Fancies. Terão que ter aqueles produtos à disposição para quando chegar a parte da oxidação das aves. E vocês perguntam, então amigo Vítor, e quando é que você costuma administrar aqueles produtos? Pronto, eu começo a administrar aqueles produtos aos pais, aos progenitores, ainda antes de começarem a efetuar as posturas. Isto para quê? Para as aves progenitoras já terem no seu organismo aqueles elementos que depois irão passar quando formarem o ovo, quando a fêmea colocar o ovo galado. Ou seja, assim, dessa forma, o embrião que se irá desenvolver no interior de cada ovo já irá também ter aqueles elementos no seu organismo e a ave, quando nascer, já estará um pouco pigmentada nas partes córneas, ok? Isto também é extremamente importante. Depois, continuo a dar estes produtos até terminar a época de exposições. Ou seja, as aves tornam-se aves juvenis, ficam independentes, eu continuo a dar estes produtos. As aves fazem a muda, eu continuo a dar estes produtos. As aves participam nas exposições, eu continuo sempre a dar estes produtos. E só termino quando estou prestes a preparar as aves para uma nova fase de criação, para uma nova época de criação. Chegando ao início da época de criação, volto novamente a administrar estes produtos, ok? Vou virar novamente a câmara e agora vou falar aqui um bocadinho sobre alguns dos exemplares que eu separei para vos mostrar a metamorfose que acontece no canário London Fancy até chegar ao nível das aves reprodutoras que eu mostrei no início da live, ok? Pronto, então vamos começar aqui por esta ave. Esta ave, como vocês podem ver, vai ser uma ave amarela,
como podem verificar, na zona dos ombros já se nota o aparecimento de penas amarelas, penas lipocrómicas, e também à volta do bico já se começam a ver algumas penas claras. Ou seja, quando eu tenho as aves nas voadoras e verifico que uma ave começa a apresentar penas lipocrómicas, eu automaticamente separo logo essa ave da voadora e coloco em gaiolas de cerca de 1 metro de comprimento, são estas que aqui estão, para todos os dias, ou sempre que me for possível, eu colocar as aves ao sol para serem expostas à luz solar durante cerca de 30 minutos a 1 hora diárias, nomeadamente da parte da manhã, quando o sol é menos abrasivo, ok? Portanto, o que é que nós vamos querer aqui nesta ave? O que nós queremos aqui nesta ave é que ela faça uma muda quase total, que sejam substituídas todas as penas melânicas que ela apresenta no momento, excepto as penas da cauda e as penas das asas. Ou seja, as penas da cauda e das asas queremos que ela mantenha-as melânicas, mas o resto do corpo terá que mudar para a ave ficar totalmente lipocrómica. Aqui temos uma ave que está também na fase inicial da metamorfose, mas esta vai ser uma ave branca, enquanto esta é uma ave que irá ser amarela, como nós podemos ver ali na zona dos ombros algumas penas amarelas. Esta ave irá ser uma ave totalmente branca. Totalmente ou parcialmente, que esta é outra questão. O criador nunca sabe se a ave irá ficar uma ave clássica ou uma ave spangleback a meio caminho até terminar a muda de pena, ok? Esta é outra ave que irá também ser uma ave branca, seja uma ave clássica branca ou uma ave spangleback branca. Está um bocadinho mais avançada, como vocês podem ver. Na zona dos ombros já tem ali algumas penas brancas, ali à volta dos olhos também, à volta do bico também. Na parte de trás da cabeça também já apresenta algumas penas brancas. Portanto, é uma questão de irmos verificando, de irmos analisando. Ainda tem pouca oxidação, porque as aves estão a ir para o exterior apenas há cerca de 2 semanas. Mas a oxidação, com o passar dos dias, e vocês irão-se aperceber disso em vídeos posteriores, a oxidação vai começar a ocorrer cada vez mais. Aqui temos também uma ave lipocrómica, que vai ser uma ave amarela. Parece-me que irá ser uma ave intensa. E como podem ver, tanto na zona dos ombros como na zona do bico, à volta do bico, já verificamos várias penas amarelas. Este é mais um caso em que o peito já está bastante amarelo, a zona dos ombros também já se encontra amarela, bem como à volta do bico. Podem ver que também será uma ave que irá ser uma ave lipocrómica amarela. Esse ali é para o poleiro, para termos uma noção melhor da ave. Vai lá para cima, tudo bem. Já voltamos à ave para ver se ela vai para cima do poleiro. Mas esta é uma ave que já está num estado mais avançado que as restantes que aqui estão. Esta é outra ave que irá ser uma ave amarela, seja ela uma spangleback, uma ave spangleback ou malhada, ou uma ave clássica, totalmente lipocrómica, exceto nas zonas de marcação. Também é uma ave que já apresenta o peito bem amarelo, pelo menos no baixo ventre, e a zona dos ombros também. Nas costas já começam a aparecer algumas penas, bem como na face, nomeadamente atrás da cabeça, ali à volta do bico. Depois, temos aqui um fenómeno que ocorre nos canários London Fancy e que também é importante para os criadores perceberem, que é o surgimento de algumas aves ágatas. E porquê é que isto acontece? Esta situação decorre da forma como foi recriada a raça do canário London Fancy. Como vocês sabem, e eu tive a oportunidade de referir na live que efetuei de manhã, o canário London Fancy esteve extinto durante quase um século, e voltou a ressurgir através de um criador holandês que nada tinha a ver com canários, era criador de fauna europeia e criador de exóticos, e por vezes até é importante que estas situações ocorram, porque os ingleses tentaram durante décadas recriar novamente a raça sem sucesso. Durante cerca de 70, 80 anos andaram a tentar recriar a raça e nunca conseguiram, e foi preciso chegar alguém de fora do mundo dos canários, com a cabeça limpa, sem estar sempre a martelar nas mesmas ideias, e passado 10 anos de trabalho conseguiu recriar a raça. E para recriar a raça, que aves é que ele usou? Ele usou canários lizard,
os quais juntou a canários de cor ágata. Pronto. Daí vem a situação de nós nos depararmos com algumas aves com o fator ágata nos canários London Fancy. Ok? São aves que dão perfeitamente para trabalhar, não trazem nenhum problema. Normalmente estas aves são fêmeas, porque são os machos é que são portadores do fator ágata, que é um fator ligado ao sexo, é recessivo ligado ao sexo. Portanto, são os machos que passam esta mutação às crias fêmeas. Portanto, sempre que nos deparamos com aves ágatas, sabemos de antemão que irão ser fêmeas, ok? Aqui temos mais uma ave que irá se tornar uma ave spangleback branca ou uma ave clássica branca. É uma ave relativamente nova, mas já podemos ver ali penas brancas a surgirem na zona dos ombros, como podem verificar. E também ali na parte de trás da nuca também já aparecem algumas penas claras. Em termos de oxidação, ainda está muito aquém daquilo que se quer. Vocês vão ver em vídeos daqui que eu faço daqui por um mês, mais ou menos, vão ver a diferença brutal destas aves. Esta será mais uma ave que será amarela, ou seja, já podemos ver ali no peito algumas penas lipocrómicas, no baixo ventre também. Na cabeça também já algumas penas claras que estão a surgir. E aqui temos mais dois casos de ágatas, ou seja, neste caso aqui até é uma ágata de fundo branco, como vocês podem ver. Sabemos que é uma fêmea de antemão e é sinal que o pai é portador de ágata. É uma ave espetacular, só que em termos de cor foge ao standard, portanto é uma ave que não pode participar em expedições. No entanto, podemos fazer uso da mesma para as criações. Sendo uma fêmea, não existe aqui grande problema. Nós não podemos é depois estar a juntar machos portadores de ágata com fêmeas ágatas. Temos que ter esta atenção, porque senão irá sair grande parte das posturas, irão sair crias ágatas. E não é isso também que nós queremos, não é? E aqui temos outra ave ágata, também já está na sua metamorfose, como podem ver tem bastante amarelo, só que é uma ágata de fundo amarelo. Ok? Pronto, eu mantenho normalmente os London Fancy, depois de os retirar dos pais, quando ficam independentes, eu mantenho-os nesta rodeira. Ficam aqui e conforme eu vou observando, ou seja, todos os dias quando venho trocar a água, quando venho dar comida, tenho a especial atenção de analisar as aves e de verificar se alguma ave começa a apresentar plumagem lipocrómica, para que se eu me aperceber de que está a nascer alguma pena lipocrómica, agarrar logo na ave e passar então para aquelas gaiolas de 1 metro, para as aves começarem a ir tomar banhos de sol. Vocês, eu estou aqui a falar e estou a ver ali uma ave que já começa a mostrar alguma plumagem lipocrómica, e amanhã vou ter que pegar naquela ave e vou ter que a colocar aqui numa destas duas gaiolas, que são as gaiolas que eu faço uso para colocar as aves a oxidar. Meus amigos, não se esqueçam de subscrever o canal, de comentarem a live, de deixarem os vossos comentários, de dizerem se acham uma raça ou não interessante para criarem. O meu objetivo, muito sinceramente, é que cada vez tenhamos mais criadores desta raça em Portugal, para no futuro até criar um clube temático, ou seja, um bocadinho, e sendo eu um criador na sua gênese de canários Glossers, criar aqui um clube temático de canários London Fancy, tal qual o Gloucester efetuou com o GCP. Eu penso que é muito importante no futuro, para bem da raça, para a salvaguarda da raça, nós termos aqui um clube temático só de canários London Fancy, à imagem daquilo que é praticado no canário Gloucester. O canário Gloucester hoje em dia em Portugal está super bem divulgado, super bem desenvolvido. Temos dos melhores criadores mundiais na raça Gloucester, e penso que muito desse feito se deve ao GCP, ao Gloucester Clube de Portugal. Um clube temático que serve nada mais, nada menos do que para divulgar ao máximo a raça Gloucester. E eu gostaria muito, num futuro, quando tivéssemos aqui já uma boa quantidade de criadores de canários London Fancy em Portugal, de criar também um clube temático para tentar também
de alguma forma divulgar, assegurar o futuro do Canário London Fancy, tanto em Portugal como no resto do mundo. Ok? Penso que era extremamente importante. Pronto, e basicamente é isto, meus amigos. Vejam a live de manhã se não viram, porque esta live é um complemento à live que eu efetuei de manhã. Como eu disse no início da live, eu era para fazer esta live amanhã de manhã, mas amanhã é um dia um bocadinho especial para mim, porque faço anos amanhã, e então não terei disponibilidade para fazer aqui nenhuma live, e então decidi passá-la para hoje, à tarde. E tirando o dia da manhã, eu irei começar a tentar fazer algumas lives, sempre ao final do dia, entre as 19 e as 20 horas. Pá, lives, embora esta já esteja a decorrer um bocadinho mais do que aquilo que eu tinha planeado, mas lives de 10, 20 minutos, em que os criadores também podem colocar questões, também podem participar, podem colocar aqui também mensagens para eu também ler, portanto sintam-se à vontade, ok? Pronto, o objetivo final será ter uma ave assim. Estão a ver uma ave clássica, pá, uma ave brutal, é uma metamorfose brutal. Quem vê um pássaro totalmente melânico quando sai dos pais, quando se torna independente, e depois haver a possibilidade do passarinho a posteriori se transformar numa ave destas, pá, meus amigos, isto é magia pura, isto não acontece com qualquer outra raça de canários. É uma metamorfose brutal que embeleza tanto o canaril do criador como envaidece o próprio criador conseguir ter aves desta qualidade. Como podem ver, as aves quando nascem são assim. São totalmente melânicas, sem graça nenhuma. Muita imagem de canários, dos canários lizard quando nascem. Se vocês colocarem um canário lizard, uma cria de canário lizard junto a uma cria de canário London, vocês praticamente não vão conseguir diferenciar uma raça da outra. E depois, afinal, a ave fica assim, uma ave spangleback, praticamente limpa, mas ainda com algumas manchas melânicas, ou fica assim, uma ave clássica, apenas com melanina nas zonas de marcação. Digam o que acham da ideia das lives, meus amigos. Digam o que acham do Canário London Fancy. Se têm interesse ou não em, num futuro próximo, começarem a criar esta raça e começar a dinamizar esta raça. Penso que é extremamente importante. Tendo eu sido aqui o primeiro criador da raça em Portugal, penso que também é meu dever e minha obrigação divulgar ao máximo aqui a raça para que a mesma comece a ser aqui criada por vários criadores portugueses. Penso que isto é extremamente importante para o futuro da raça em Portugal, meus amigos. E pronto, não me vou alongar mais. Mais uma vez eu digo e peço para subscreverem o canal. Existem cerca de 40% do pessoal que visualiza os vídeos e as lives aqui no canal que não estão subscritos no canal. Vocês sabem que é totalmente gratuito. Existem aqui temas, existem dicas, existem assuntos que são extremamente importantes para nós, criadores, sejam criadores iniciantes, sejam criadores experientes. Portanto, eu penso que é relevante nós continuarmos a manter esta dinâmica de crescimento do canal, a ver se conseguimos chegar aos 6.000 subscritores. Estamos nos cerca de 5.500 subscritores, a ver se conseguimos chegar aqui aos cerca de 6.000 subscritores, para de alguma forma tentarmos ajudar, tentarmos divulgar, tentarmos debater ideias, porque isto é um bem geral para todos vocês. Digam o que é que vocês acham desta situação, destas lives. Deixem aqui os vossos comentários, ok? Mais uma vez, um forte abraço e fiquem bem, meus amigos.